Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda para quem chegou até aqui e vai assistir essa aula Estratégias de Resolução de Questões Discursivas. Eu resolvi gravar essa aula porque na nossa última aula síncrona, a plataforma acabou não gravando a aula, pelo menos não por completa. Daí eu resolvi fazer essa gravação porque se você está acompanhando até aqui, as nossas aulas, você não fica perdido aí, já que a nossa aula 14, ela será a continuação desta aula aqui 13, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre estratégias de resolução de questões discursivas. Por que estratégias? Porque na realidade, quando você se vê diante de uma prova em que há questões escritas, né? Que você precisa desenvolver um tema ou elaborar uma resposta discursiva, muitas vezes o aluno acaba se apavorando, né? Ou porque ele não está muito acostumado a esse tipo de questão mais. Houve um momento em que as provas, as atividades, os trabalhos, eles exigiam muito mais a escrita do que hoje. Hoje, por conta dessas avaliações em larga escala, né, em que a maioria das questões são objetivas, de múltipla escolha, os professores na escola acabam optando muitas vezes por esse tipo de questão. Então, quando o aluno se depara com uma questão discursiva, muitas vezes ele se vê inseguro, né, diante dessa questão e muitas vezes não sabe como começar a responder, não sabe como organizar o discurso. Então, essa aula de hoje e a aula 13, né? E a aula 14, ela também tem como objetivo trabalhar um pouquinho de técnicas, né? Estratégias para te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Bom, diferente das questões objetivas, né? Ou itens, a gente pode falar também em item. Item e questões é a mesma coisa, tá? Então, diferente dos itens objetivos, as respostas, né? As respostas em formato discursivo, ou seja, aquelas respostas que você precisa organizar o seu texto, elas exigem um raciocínio em que você precisa desenvolver um passo a passo da resposta, tá? Então, você precisa saber introduzir o texto, saber inserir aquilo que se pede, muitas vezes não se pede só uma coisa, então você precisa analisar muito bem o enunciado para ver se os comandos, né, se é um comando só, se é só para você exemplificar, por exemplo, ou se você precisa comparar, ou se você precisa inferir, ou se você precisa descrever. Então você precisa fazer uma análise bem precisa, né, do que se pede essa questão. Muitos estudantes, diante de uma questão, eles erram a resposta não porque eles não conhecem o conteúdo, mas porque eles se perdem, né, no que se pede na realidade no enunciado. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas estratégias para você conseguir otimizar o seu tempo e escrever de forma clara, de forma coesa, coerente, um texto, né, aí mínimo para uma resposta discursiva, tá bom? Muito bem, então assim, a primeira atenção que você precisa ter diante de uma questão discursiva é prestar muita atenção no enunciado. Então, às vezes a questão ela traz muitos textos, ou até um texto mesmo, mas um texto grande. Então, o ideal é que para que você otimize o seu tempo, você observe o enunciado. Verifique se esse enunciado ele traz alguma informação muito relevante e possivelmente, né, pelo menos é para ser assim, no enunciado você vai conseguir identificar o que é na realidade para você fazer, né, o que é para você desenvolver ali na sua resposta, tá? Então, o ideal é que você faça uma leitura inicial detalhada, grifa as palavras-chave do texto, da pergunta, né? E depois, quando você terminar de ler, leia novamente
novamente o texto para extrair os dados que você precisa. Então, o passo a passo seria ler o enunciado, verifica o que está pedindo, volta para o texto, faz uma leitura detalhada, grifando as palavras-chave, né, do texto da pergunta, e aí, havendo a necessidade, você faz uma segunda ou terceira leitura. Bom, então, passo a passo aqui, primeira coisa, leia atentamente o enunciado da questão. Geralmente, os tempos de prova, quando você vai fazer um concurso, quando você vai prestar um vestibular, você vai fazer um Enem, você vai fazer a prova do ENAD. Então, o tempo, ele é curto. Exatamente, apesar de muitas vezes o aluno, o estudante universitário, ele em sala de aula, né, na época em que ele está estudando, ele responde as coisas um pouco rápido demais, na pressa de sair para o intervalo, de ir embora, diante de uma prova de concurso, diante de uma prova de ENAD, geralmente ele fica com a sensação de que falta tempo, né? Porque aí realmente depende ali muita coisa, né? Depende um emprego, depende uma boa nota. Então aí a gente se esforça um pouco mais. Então, o que você precisa observar no enunciado? O comando principal da questão, tá? Se você não entender o que o enunciado pede, a tua questão já começa toda errada. Então, uma coisa que você pode fazer, que pode te ajudar bastante nesse momento, é anotar os principais tópicos perguntados, enfatizando o comando principal da questão. Então, a questão ela pode pedir para você descrever alguma coisa, para você justificar uma afirmativa, para você avaliar se uma situação ali é boa ou é ruim, é ideal ou não, né? É válida ou não. Pode pedir para você exemplificar alguma coisa. Então, é muito ou vários comandos juntos, né? Também pode pedir para você descrever, exemplificar e analisar, enfim, vários comandos sobrepostos. Então, é muito importante que você anote, grife, sinalize de alguma forma os tópicos que são perguntados para que você não se perca depois, tá bom? Bom, então, como a gente já falou, algumas ordens, o que a gente chama de comando, são essas ordens. Como, por exemplo, analise, exemplifique, compare, justifica, descreva. Eu vou colocar lá na plataforma para vocês uma listagem de comandos de questão, tá? O que é analisar? O que é exemplificar? O que é comparar, justificar, descrever, inferir? O que são esses comandos? Tá? Para você dar uma estudadinha e ficar craque aí, e logo de cara, olhar para o enunciado, você já identificar qual que é o comando da questão, né? Ou seja, o que se pede para que você faça com a questão. Bom, depois que você entendeu o enunciado, então, obviamente, você vai fazer a leitura do texto, de repente, mais uma vez, você vai ler o enunciado, e aí é o momento de você esquematizar a tua resposta. Eu sei que existem muitos alunos que não veem nessa etapa algo necessário, mas vejam bem, quantos alunos eu já observei que perderam muitos pontos por conta de uma falta de revisão daquilo que foi escrito. Então, meus queridos, minhas queridas, imagina que você gaste de 5 a 10 minutos para responder uma questão. E você pode perder toda a questão ou parte da questão simplesmente por não reler aquilo que está escrito. Então, diariamente eu corrijo redações em que o estudante, eu percebo claramente que foi um erro de digitação, que foi um erro ali muito bobinho, porque o que acontece? O nosso pensamento ele é mais rápido do que a nossa mão, seja para digitar ou para escrever de forma manuscrita. Às vezes, diante de uma questão, a gente fica assim, entusiasmado porque conhece a resposta. E aí você começa a escrever tudo o que você sabe sobre aquilo. Mas nem sempre o que está sendo solicitado é tudo aquilo que você escreveu. Ou às vezes faltou um detalhe, você colocou tanta coisa, mas acabou esquecendo de um detalhe
que faria toda a diferença na sua resposta. Então, vale muito a pena você fazer um esquema ou você fazer um rascunho, né, da sua resposta e dar e reler novamente, né? Reler novamente não, e reler o seu texto após escrito, tá bom? Isso vai evitar alguns problemas na escrita, algumas redundâncias, alguma falta de coesão, algum erro, às vezes até na ortografia, pontuação, acentuação que você não observou. Bom, então depois que você anotou os tópicos principais do enunciado, às vezes você tem em uma questão tópico A, B, C para ser respondido, você vai começar a estruturar sua resposta, né? Então você vai pensar, olha, que ordem eu vou organizar os tópicos principais? Será que esses tópicos que foram solicitados no enunciado, eles precisam ser explicados detalhadamente ou eles podem ser apenas citados, né? Os tópicos que você selecionou cabem dentro das linhas previstas, né? Geralmente não. Quando você se vê diante de uma prova, existe ali uma identificação, né, de quantas linhas você tem para responder. E se não está escrito, olha, escreva em tantas linhas, você tem um espaço para escrever, então é só você contar as linhas. Então, geralmente, em provas como, por exemplo, o ENAD, as questões elas não ultrapassam 15 linhas de resposta, tá? Parece muito, mas se você tem 3 tópicos, por exemplo, você não vai poder exceder 5 linhas em cada tópico, porque senão você não vai ter que ou espremer muito a tua linha, a tua letra, né? Ou vai ficar incompleta sua resposta, porque você não vão caber nas 15 linhas, tá bom? Bom, quando você responde essas perguntinhas que eu fiz acima, você consegue ser mais claro, mais objetivo, você consegue otimizar melhor o seu tempo, tá bom? Bom, muito bem. Além de estruturar o seu texto, você vai, então, observar se os itens que são solicitados na tua pergunta não dependem um do outro. Às vezes o item B, por exemplo, depende da resposta do item A, o item C depende da resposta do item B. Então é muito importante que você tome cuidado para que você escreva o seu texto com coesão, com coerência, né? Organize o seu texto adequadamente. Então você não pode mencionar alguma coisa que não foi explicada antes, né, com bastante cuidado. Então, tenta dar uma olhadinha no seu texto se um tópico não depende do outro para a escrita da sua resposta. Bom, a terceira observação seja direto, não fique floreando com assuntos que não fazem parte da resposta. Veja bem, assunto é algo muito abrangente. Suponhamos que a tua pergunta exija que você disserte sobre o assunto violência. Muito dificilmente você vai ter que escrever um texto sobre violência geral. Porque violência abrange muitas coisas. Violência abrange violência infantil, violência contra a mulher, violência sexual, Nossa, existem muitos subtemas que são depreendidos do assunto ou do tema geral violência. Então, você precisa ler o enunciado com bastante atenção para entender o que se pede sobre violência, tá? No exemplo que eu estou dando. Porque senão você acaba divagando demais, sendo muito prolixo, escrevendo muita coisa, quando na realidade você deveria ser mais assertivo. Você deveria ir direto ao ponto, tá? Então, você deve manter a estrutura do seu texto, tá? Escrevendo aí, tanto na introdução, quanto nos pontos principais, quanto na conclusão, você precisa escrever de forma muito objetiva, né? E sendo assim, bastante enfático naquilo que realmente se pede. Você não precisa divagar muito, porque o corretor ele vai perceber.
Se ele perguntou lá sobre violência infantil e você falou sobre violência geral, ele vai perceber, olha, ou o aluno não sabe a resposta, ou ele está enchendo linguiça e escrevendo, ou ele não entendeu a pergunta, ele está escrevendo sobre aquilo que ele sabe sobre violência, porque abrange de alguma forma a temática solicitada. Mas isso não quer dizer que a resposta estará correta. Bom, então você não deve ser prolixo, escrever demais. Ao contrário, você não deve ser extremamente objetivo. Por quê? Porque às vezes você tem a tendência oposta. Você quer escrever o mínimo possível. No entanto, às vezes, nesse desejo de ser extremamente objetivo, você acaba também deixando de lado algumas informações complementares, algumas informações muito importantes que ajudam a fundamentar o teu ponto de vista, tá bom? Bom, dá uma olhadinha ali nesse meme, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó. Escrevendo um trabalho de 10 páginas. Terminei de escrever tudo o que eu sabia sobre o assunto, mas ainda não fechou 10 páginas. Hora de completar com lero-lero. Então, muitas vezes é isso que o aluno faz. O aluno tem 15 linhas para responder e aí ele responde tudo excessivamente objetivo em 4, 5 linhas e aí começa a encher linguiça porque não sabe mais o que escrever. Uma forma de desenvolver ali o pensamento crítico, de desenvolver um conhecimento sobre diversas áreas, né, diversas áreas assim dos conhecimentos gerais, é leitura, né? Nós já falamos sobre isso. Então, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você conversa com pessoas assim que têm algo a contribuir, né, com o teu conhecimento, melhor será a tua abordagem. Bom, o quarto item aqui a trabalhar é, dentro do possível, referencie suas respostas. A gente sabe que diante de uma prova, né, diante de um exame, nem sempre a gente vai se lembrar de referenciar bibliograficamente as suas respostas. Às vezes você não se lembra do nome do autor ou da fala do autor. Às vezes você não se lembra exatamente de onde você leu aquela informação. Mas é muito importante que você tente, né, ao responder a sua questão, referenciar com aquilo que você estudou. Então, esse esforço vale muito a pena, tentar lembrar dos autores, dos textos, né, para poder inserir essas referências nos tópicos apresentados na resposta, tá bom? Então, assim, não é uma exigência, mas sem dúvida nenhuma é um diferencial, porque na realidade o corretor, quando ele observa que você conseguiu estabelecer uma relação entre aquilo que você está escrevendo e aquilo que um dia foi escrito por um terceiro, por uma outra pessoa, um pesquisador, ele realmente entende que você aprendeu, que você conhece, que você domina aquilo ao qual você está escrevendo. Bom, quinto ponto é revise sua resposta com muita atenção antes de passar para o cartão de respostas. Então, já mencionei isso anteriormente. Assim como é muito importante você fazer um rascunho ou você fazer um planejamento do texto, é também muito importante você revisar aquilo que você escreveu. Então, se você tem lá 10 minutinhos para uma resposta, reserve 1 ou 2 para revisão. Esse passo ele é tão importante, que eu tenho observado que muitos alunos que não conseguem se sair bem na questão é porque cometeram alguns erros de ortografia, alguns erros de pontuação, alguns erros até de digitação que poderiam ser muito evitados se tão somente o aluno tivesse dado uma relida na sua resposta, tá bom? Bom, vamos aqui trabalhar com dois ou três tipos de questões discursivas. E na próxima aula, como eu falei para vocês, né, nós teremos uma próxima aula que vai continuar esse conteúdo que nós trabalhamos aqui. Então, nessa próxima aula, eu irei trabalhar com vocês os outros tipos de questões. Mas vamos lá. Problema matemático. Então, em diversas questões discursivas, o enunciado
envolve um problema matemático. O que se espera é que o aluno ele demonstre uma capacidade de resolver, né, de dar uma solução para um problema através da escrita, né, e através também de uma expressão, né, de um desenvolvimento, de uma conclusão, de uma expressão ou de uma equação. Então, problemas matemáticos, eles podem sim estar presentes em questões relacionadas a quaisquer áreas do conhecimento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesta questão aqui, ó. Tem a fonte aí para você dar uma olhadinha. Em um prédio de 8 andares, 5 pessoas aguardavam um elevador no andar térreo. Considere que elas entrarão no elevador e sairão de maneira aleatória nos andares de 1 a 8. Os procedimentos de assistência a seguir. Com base nessa situação, opa, eu acho que ficou incompleto, alguma informaçãozinha aqui. Eu acho que os procedimentos, com base nessa situação, faça o que se pede nos itens a seguir, apresentando o procedimento de cálculo utilizados na resolução. Bom, então o que você precisa fazer aqui, né? Tendo em vista uma situação problema, que acima foi descrito, você precisa fazer o quê? Calcular a probabilidade dessas pessoas descerem em andares diferentes. Então, eu não sou especialista em matemática, mas para quem é da área de matemática aí, fica a dica, né? Que pode ocorrer também uma questão discursiva em matemática, onde você tem que dar o passo a passo, né, da resolução da questão. Então, primeiro, calcular a probabilidade, depois, calcular a probabilidade de 2 ou mais pessoas descerem o mesmo andar. Então, na alternativa A, você precisa calcular a probabilidade das pessoas descerem andares diferentes. E na alternativa B, você precisa calcular a probabilidade de 2 ou mais pessoas descerem no mesmo lugar, tá bom? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas questões que apresentam pelo menos 2 tópicos a serem escritos. Para quê? Para que você não responda só um e deixe o outro em branco. Muito bem? Um segundo tipo de questão discursiva é a questão conceitual, em que você precisa elaborar um conceito, ok? Ou torná-lo esclarecido. A partir da exposição de uma situação problema ou de um estudo de caso, a questão pede pela definição, pelo esclarecimento ou pela interpretação de um conceito, né, ou de um outro termo. Então, normalmente, esse tipo de questão solicita que o aluno avalia, né, na realidade, que o aluno utilize a sua capacidade de abstração e generalização dos significados. O objetivo maior é verificar a aplicabilidade de soluções à situação problema ou ao estudo de caso, a fim de resolver a empregabilidade do aluno. A questão deve exigir exemplos demonstrativos de aplicação dos conceitos na compreensão do caso ou na solução do problema. Não será solicitado apenas uma simples conceituação, por exemplo. O que é isso? O que é aquilo? Conceitue tal coisa. Não, tá? Por quê? Porque esse tipo de pergunta exige apenas a memorização, a recordação dos conteúdos que foram estudados. Aqui, nessa prova discursiva, conceitual, ela exige muito mais. Ela avalia a aplicabilidade do conceito exigido, ou seja, você tem um conceito e agora você vai aplicar esse conceito em uma situação, problema real ou que simule a realidade. Vamos ver um exemplo desse tipo de questão? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Um exemplinho desse tipo de questão. As vendas de automóveis de passeio e de veículos comerciais leves alcançaram 340.706 unidades em junho de 2012, alta de 18,75% em relação a junho de 2011 e de 24,18% em relação a maio de 2012. Segundo informou nesta terça-feira a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave.
Segundo a entidade, este é o melhor mês de junho da história do setor automobilístico. Na capital paulista, o trânsito lento se estendeu por 295 quilômetros às 19 horas e superou a marca de 293 quilômetros registradas no dia 10 de junho de 2009. Na cidade de São Paulo, registrou-se na tarde desta sexta-feira o maior congestionamento da história, segundo a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Às 19 horas, eram 295 quilômetros de trânsito lento nas vias monitoradas pela empresa. O índice superou o registrado no dia 10 de junho de 2009, quando o CET anotou, às 19 horas, 293 quilômetros de congestionamento. É muito congestionamento, né, pessoal? E aí vem o enunciado. O governo brasileiro, diante da crise econômica mundial, decidiu estimular a venda de automóveis e, para tal, reduziu o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Há, no entanto, paralelamente a essa questão, a preocupação constante com o desenvolvimento sustentável, por meio do qual se busca a promoção de crescimento econômico capaz de incorporar as dimensões socioambientais. Bom, considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, né? Nós temos dois textos. Me perdi aqui na leitura. Redija um texto dissertativo desse sistema de transporte urbano sustentável, contemplando os seguintes aspectos. Quais são os aspectos, então, que você precisa contemplar ao escrever um texto dissertativo? Aspecto A, você precisa dar um conceito de desenvolvimento sustentável. Olha que coisa interessante. Você tem dois textos que falam sobre congestionamento, que fala sobre alta de vendas de automóveis, né? E o que se pede? A gente já entende que esse é um problema, principalmente aqui no trânsito das grandes cidades como São Paulo, e você precisa conceituar o que vem a ser desenvolvimento sustentável. Então, a partir dos conhecimentos que você possui, você precisa dar um conceito a respeito disso. Bom, a alternativa B solicita que você demonstre, né, o conflito entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção de sustentabilidade. Qual que é o conflito existente entre estimular a compra de automóveis e a promoção da sustentabilidade? Existe um conflito nisso? Se existe, você vai dizer qual é ele. E C, que você apresente ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil, né? Então, ações que de alguma forma colaborem aí para o desenvolvimento do transporte sustentável no Brasil. Então, queridos, o que você precisa avaliar aqui nessa questão? Primeiro, que você precisa fazer um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É um texto que traga informações, né, sobre os aspectos que foram solicitados a seguir. Então, se você tem 15 linhas para responder a essa questão e você tem 3 tópicos para serem contemplados, o ideal é que você trabalhe com esses tópicos, né, um em cada parágrafo. Então, você pode iniciar o seu texto conceituando o desenvolvimento sustentável e, obviamente, que você deverá usar os conhecimentos que você obteve quando nós trabalhamos na elaboração do parágrafo padrão. Se você não sabe, volta umas aulinhas que você vai encontrar essa aula, tá? Então, um conceito de desenvolvimento sustentável. Você pode escrever esse conceito de forma bem objetiva no primeiro período e no segundo período você vai completar aquilo que você escreveu no tópico frasal. Repito, se você não está entendendo muito bem o que é tópico frasal, o que é período, primeiro, segundo período do parágrafo padrão, é muito importante que você retorne a umas aulinhas já dadas para você se contextualizar a respeito disso. Bom, então escreveu um tópico frasal a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável. Elaborou um segundo ou um terceiro período, comentando, né, exemplificando o conceito. Depois é só fazer o fechamento do parágrafo. E aí, pular para o parágrafo seguinte. No parágrafo seguinte, você vai abordar o conflito, né, entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção da sustentabilidade.
Então, esse período você pode desenvolver em duas partes, né? Uma parte falando expressivamente sobre o conflito que existe entre esses dois interesses, né? E, de repente, avançar um pouquinho sobre a problemática que esse estímulo pode causar, né? A problemática ambiental. E por último, um terceiro parágrafo em que você exemplifique, né? Proponha ações, né, de fomento, ações de investimento, né, de forma que o transporte urbano sustentável no Brasil aconteça. Tudo bem? É uma proposta de solução para o problema enfrentado. Muito bem, parabéns quem conseguiu ficar até aqui. E aí, pessoal, eu vou deixar para vocês, né? Já deixei, inclusive, porque essa aula eu estou postando depois da aula ao vivo que nós tivemos, da live que nós tivemos. Então, você tem 2 exercícios para responder. Na próxima semana, a gente continua esse conteúdo, porque nós temos aí pelo menos mais uns 5, 6 tipos de respostas discursivas. Até agora a gente viu a questão conceitual e a questão de problema matemático. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha entendido. Não é uma aula muito longa, você pode, se você se perdeu aí em algum momento, voltar à aula, pausar, assistir novamente. Não esqueça de fazer os exercícios, você tem até domingo para responder aos 2 exercícios, de forma que você consiga testar os seus conhecimentos sobre a aprendizagem adquirida. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa